Fala, professor! Fala do Ceará Sporting Clube, fala do Vozão. O Vozão está na sexta colocação da Série B. O Ceará que deixou muito para o final e ficou sem margem de erro. Tá certo? Não pode errar. O Ceará que está ali com 45 pontos na sexta colocação. Acima está a equipe do Vila Nova com 46. Um pontinho acima. E no G4 está o Mirassol, o Sport, os dois com 47. O Santos com 53 e o Novo Horizontino é o líder com 54. O Ceará que tem um jogo importantíssimo, um jogo muito difícil, fora de casa, contra o Sport Clube do Recife. A rodada número 30, ela já se iniciou-se, tá certo? Já teve jogo e ela tem continuidade. O Ceará joga na segunda-feira. O Ceará que está com 45 pontos. E acredito que com 60 pontos não sobe. Então, mais 5 vitórias não são suficientes para o Ceará Sporting Clube retornar à Série A do futebol brasileiro. Acredito que 6 vitórias em 9 jogos é realmente muito difícil. Tem que ter um aproveitamento muito bom. O Ceará que tem 5 jogos em casa, aliás, 4 jogos em casa e apenas são 9, não, 4 em casa e 5 fora, exatamente. 5 fora e apenas 4 em casa. O Ceará Sporting Clube, que começa nessa segunda-feira essa sequência de jogos difíceis. O Ceará que joga fora de casa com o Sport Clube do Recife. E assim, acredito que o Ceará pontuar nesse jogo já é alguma coisa. Se ganhar seria o ideal. Mas o que é que o Ceará precisa? O Ceará precisa ganhar os 4 jogos dentro de casa. E o primeiro jogo nessa sequência é a Ponte Preta. O Ceará joga com a Ponte em casa. Depois da Ponte, o Ceará tem os jogos em casa com a equipe do Paysandu e a equipe do Avaí. E o último jogo em casa é o penúltimo. O Ceará joga justamente contra o América. Então, esses jogos são fundamentais, são essenciais essas 4 vitórias em casa. Daí o Ceará somaria 12 pontos. 12 pontos com a quantidade que o Ceará já tem, 45. O Ceará chegava a 57 pontos, acredito que faltam 6. E desses 5 jogos, o Ceará precisa ganhar 2 jogos, ou ganhar um, empatar 3. Acho que com 63 o Vozão está de volta à Série A do futebol brasileiro, lugar de onde ele não deveria ter saído. Vamos agora projetar os jogos fora de casa. Como eu falei, nessa segunda-feira, às 20 horas, o Ceará joga com o Sport Clube do Recife. Tá certo? Aí depois tem um jogo com a Ponte, que nós já falamos em casa, que é essencial a vitória. Aí ele vai a São Paulo com 2 jogos fora de casa, com o Ituano brigando contra a Degola e contra o Santos. Tá certo? Esse jogo do Ituano é dia 19 desse mês e 3 dias depois o Ceará joga contra a equipe do Santos lá em Santos. Então são 2 jogos difíceis, mas o Ceará tem que pontuar. Tem que pontuar. Depois que o Ceará for, depois dessa viagem a São Paulo, com o jogo do Ituano e com o Santos, o Ceará retorna à capital cearense para jogar com o Paysandu e com o Avaí. Nós já falamos, né, que é a sequência de jogos em casa. Aí ele sai e volta a São Paulo contra a equipe do Botafogo. O Botafogo também brigando para não ser rebaixado. E o Ceará finaliza com o Guarani, o último jogo, dia 26 de novembro, contra o Guarani. Então, essa é a sequência. Esses são os jogos do Ceará, jogos difíceis. Como eu falei, o Ceará desperdiçou muitos pontos, principalmente no início da competição. Caso contrário, o Ceará estaria numa posição bem mais confortável, tá certo? Então, o Ceará não tem margem de erro. O Ceará precisa de, em 9 jogos, ganhar 6. E é realmente difícil, né? Tem que fazer uma sequência muito boa. O Ceará, como eu falei, aparece na 6ª colocação. Aí tem ali atrás do Ceará times lutando ainda também pelo esse acesso, que é o América, a equipe do Operário, o Coxa, o próprio Avaí, né, que é adversário do Ceará. Mas só que o Ceará joga em casa, o Ceará está olhando para frente, o Ceará tem que olhar para o Vila Nova e tem que olhar para o Mirassol e para o Sport. O Ceará que pode terminar essa próxima rodada na 3ª colocação, caso
a equipe do Mirassol não vença o seu jogo e o Ceará consiga vencer o Sport Clube do Recife. O Mirassol, ele joga contra a equipe do... O Mirassol joga com Vila Nova. Então tá aí, nesse confronto é importantíssimo. Essa rodada ela é de uma importância muito grande. Porque assim, tem esse confronto direto, imaginamos que um empate aí entre Mirassol e a equipe do Vila Nova. O Ceará ganhando terminaria na terceira colocação, seria muito bom para as pretensões do Alvinegro de Porangabuçu. Então essa rodada, como eu falei, já está em curso. A equipe do Operário ganhou o seu jogo. O Operário ganhou o jogo, valendo pela 30ª rodada, e está com o jogo atrasado, ele tem 42. Então, se ele ganha esse jogo atrasado, ele atinge a pontuação do Ceará Sporting Clube. Então, a equipe do Operário acabou entrando na briga com essa vitória em cima da Chapecoense. Então, aí vocês podem ver a rodada completa da Série B, a rodada número 30. A gente tem esses confrontos diretos, né? O América jogando contra o Coxa. Daí o Ceará também está de olho nesse jogo, porque os dois times ali estão abaixo do Ceará. E caso a vitória de algum deles, pode já complicar ali as pretensões do Alvinegro, né? Caso o Ceará não vença a equipe do Sport. Então tá aí, outro confronto direto é justamente isso que a gente falou, da equipe do Mirassol e o Vila Nova. O Ceará também está de olho. O Ceará que fecha essa rodada. Rodada dia 7, próxima segunda-feira, às 20 horas, Esporte Clube do Recife e a equipe do Ceará Sporting Clube. Como eu falei, a vitória seria importantíssima, mas acredito que o Ceará pontuar lá, o Ceará trouxer um empate, com certeza vai fazer a diferença. Aí, no caso, o Ceará ficaria faltando as 4 vitórias em casa e mais uma vitória fora e 2 empates para o Ceará retornar à Série A do futebol brasileiro. Eu sou o professor Elisânio, sempre trago informações dos times brasileiros, do futebol de uma forma geral, e também agora falamos do Ceará Sporting Clube. A gente se vê no próximo vídeo.